Muito bem. Estudamos na semana passada. Pode continuar. Estudamos semana passada Mateus capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 15. E tivemos vendo lá os discípulos sendo comissionados como apóstolos para levarem uma oferta legítima do reino à nação de Israel. Algo muito específico e algo que vai dar uma diferença da abordagem do texto de hoje. No capítulo 10 de Mateus, no versículo 15, no versículo 5, aliás, ele diz o seguinte: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, não aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, não Samaria, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles estavam com uma missão específica, a ministração da oferta do reino para Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. O rei está presente. O Senhor Jesus, o Messias de Israel, está presente. Esta era a pregação, esta era a oferta do reino para a nação de Israel. Já hoje nós vamos estudar o versículo 16 ao versículo 23. E vai ter uma mudança de tom desse ensino. Esta sessão que vamos estudar tem um tom diferente desta anterior. Hoje Jesus está falando de perseguição, mas não houve perseguição nesta campanha. Como também ele não faz referência aos gentios. Vamos observar isso. Versículo 16: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Um elemento de perseguição. Mas só que naquele período que eles saíram, não houve perseguição. Esse é o ponto. Versículo 17: e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Também não houve isso nessa missão. Versículo 18: por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis. Também não aconteceu. Para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. A orientação era que não fossem os gentios, que não falasse aos gentios. E aqui ele está dizendo aos gentios. Então nós estamos numa outra sessão, talvez falando de outros discípulos, porque o tema é discípulos, é discipulado. Versículo 19: e quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. 20: visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Observe que aqui tem mais uma questão em jogo. Nós estamos num momento cronológico antes de Pentecostes. Nós precisamos visualizar a cronologia dos acontecimentos. Nós então estamos em Mateus, capítulo 10. E ele está se desenrolando antes da cruz de Cristo. Cristo, o Messias, está se apresentando à nação de Israel. E aqui está falando da ação do Espírito, algo que vai acontecer aqui na frente.
a descida do Espírito Santo. Nós estamos num outro momento da nossa narrativa. Vamos observar o que está acontecendo aqui. Pentecostes ainda não havia ocorrido quanto ao cumprimento da promessa do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo está falando dentro deles. Para isso, vamos relembrar essa questão do Espírito Santo. Vamos para o Evangelho de João. Capítulo 14, versículo 16. Jesus fazendo a promessa do Espírito Santo para os apóstolos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, alguém da mesma essência, o Paráclito, a fim de que esteja sempre convosco. 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, habitava com eles, e estará em vós, futuro, Pentecostes, estará em vós. Então o texto de Mateus está falando desta ação do Espírito Santo em vós. E essa ação do Espírito Santo em vós é algo futuro, não é algo presente. Então os elementos que nós estamos trabalhando aqui são elementos do futuro, dos discípulos do futuro. Vamos lembrar mais uma coisa. Aqui se completam 69 semanas proféticas de Daniel com a nação de Israel. Falta uma semana para cumprir com o povo de Daniel, Israel. É aqui na frente. O período que nós chamamos de tribulação. É a semana que está faltando. Então, mais uma semana aqui, com a nação de Israel. Atos, capítulo 1. Versículo 4. Versículo 3, volta. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. A estes quem? Os apóstolos. Jesus já ressurreto, depois da cruz. Com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus Cristo ressurreto. Versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, que é a promessa do Espírito Santo. Então, é esse o ponto que nós estamos visualizando. Essa promessa ocorreu aqui na frente. Não ocorreu lá atrás, no capítulo 10 de Mateus, embora ele esteja citando aspectos futuros dos discípulos aqui. Logicamente, que se o texto está falando dos discípulos, nós temos que distinguir os discípulos de cada momento.
Os discípulos da missão anterior foram comissionados apóstolos para fazer uma oferta legítima do reino à nação de Israel, que negou. Foi protelado o reino para frente. O reino foi inaugurado com a vinda do rei, mas será estabelecido na sua segunda vinda. E esses pontos que nós temos que tentar visualizar e enxergar no texto. Muito bem, vamos voltar lá. Mateus, versículo 21. Mateus 10, 21. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Versículo 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Vamos dar uma pausa aqui. O texto está indicando uma perseguição sem precedentes, com aspecto global, que não se identificava nem com a região da ida anterior dos apóstolos e com a história daquele momento onde os apóstolos estavam em campanha. Então aqui nós estamos falando de uma outra coisa. Versículo 23. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Observem essa parte do texto. Até que venha o Filho do Homem. Até que venha o Filho do Homem está falando da sua volta, da sua segunda vinda. Enquanto ele ainda estava aqui, ele ainda não tinha ido, e já está falando da segunda vinda. Para os discípulos de uma era vindoura, aqui na frente. Estão percebendo que existe uma lacuna cronológica no tempo aqui? Eventos futuros sendo narrados quanto o comportamento dos discípulos. Que discípulos? Estes daqui. Porque aqueles anteriores cumpriram sua missão lá atrás, comissionados como apóstolos. Porquanto não pode estar falando daquela campanha quanto à oferta do reino a Israel. Esse texto não está falando disso, essa parte não está falando. Não pode ser também do período de Atos dos Apóstolos, que algum poderia argumentar. Não, mas descer o Espírito Santo está dentro desse período de Atos dos Apóstolos, do nascimento da igreja. Mas também não preenche todos esses requisitos que nós estamos vendo. De perseguição, de tribulação nessa terra, de desarmonia, de contexto mundial, voltado aos gentios, voltado a todo o planeta, a todas as nações, e não especificamente como a missão que estava somente para Israel. E fala da segunda vinda, então isso se projeta aqui na frente. Os requisitos não são encontrados dentro do período dos Atos também. Mas faz sim um paralelo harmonioso com o período da futura tribulação citado em Mateus 24 e 25. Então, aqui o Senhor Jesus está fazendo uma prévia de orientação quanto aos discípulos deste período profético que ele irá falar lá no sermão profético de Mateus 24 e 25. Lá ele vai dar mais detalhes do que esses que temos aqui. Vamos observar com mais profundidade o que está acontecendo. Volta no versículo 17. O texto está falando de perseguição. E essa perseguição
Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão a tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. É uma perseguição religiosa. Organizações religiosas. E se nós olharmos, a religião sempre perseguiu os cristãos verdadeiros. Até o próprio apóstolo Paulo perseguiu a igreja antes de se converter. Religião. A história da igreja revela que a religião instituída é desprovida do Evangelho, e é desprovida do Evangelho, e tem se oposto continuamente a quem ouse pregar conforme a Bíblia, o Evangelho bíblico. Deus instituiu o corpo de Cristo, a igreja, mas Ele não instituiu a instituição religiosa, que tem feito o seu papel desde lá atrás, desde os primórdios até os nossos dias, contra, e vai aumentar a intensidade disso no período da tribulação. Versículo 18. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Observe, saiu daquele cenário de Israel, dos apóstolos comissionados, e foi para um cenário onde não só a religião está envolvida em perseguir os verdadeiros cristãos, mas o governo também contra os verdadeiros cristãos. Essa perseguição ela é mais ampla. Ela envolve a instituição igreja e o governo dos homens. Versículo 21. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá, que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Outra instituição de Deus contra os verdadeiros cristãos, a família. Está havendo um declínio no amor. Está havendo um declínio na lealdade dentro das famílias, com falta de afeição natural. Vamos observar todos esses dados em conjunto. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 3. Timóteo, lá na frente, as cartas. Vamos lá. 2 Timóteo. Perdão. Capítulo 3, versículo 3. 3. Timóteo, Tessalonicenses. 2 Timóteo 3. Isso. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Essa é a condição do ser humano. Essa vai ser a condição do ser humano dentro da própria família. O interessante é que nós estamos numa época onde estamos vendo essas coisas caminhando, o cenário se preparando, as coisas já de uma certa forma acontecendo. O mundo religioso apostatando, totalmente apóstata. O governo projetando a necessidade de um governo mundial. Hoje mesmo estava vendo a propagação de um salário mínimo mundial, de uma condição mínima de vida, e de um líder mundial para reger tudo isso. E a família tem sido atacada com tal intensidade
que nós vemos que não é uma questão de direita e de esquerda, mas é um plano satânico maligno em andamento. É uma questão espiritual. O príncipe desse mundo é Satanás. E esse cenário precisa se desenrolar para que os aspectos proféticos se cumpram. Apocalipse, capítulo 13. Versículo 1. Aqui está falando do anticristo, um governador político, esse líder mundial. Vi emergir do mar, ou seja, das nações, uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Está falando do anticristo. E esse anticristo que está governando a terra nesse momento futuro, versículo 2, vai dar um pouco mais de detalhe. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão, que é Satanás, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Esse vai ser o líder político, o anticristo. Só que o cenário já está se movimentando em direção da necessidade de discípulos nesse período. E o mundo religioso também está conspirando contra isso. Versículo 11. Vi ainda outra vez emergir da terra, Israel. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, é um religioso, mas falava com o dragão, como Satanás. Notem que aqui nós temos a ação de Satanás, do anticristo, um líder político de governo, e um apóstata, um religioso, com uma única religião coordenando isso. Por isso, não comece a ficar muito contentinhos quando se fala: puxa, fulano é tão religioso, olha só, esse líder mundial é muito bom. Ele vai se passar, ele é o anticristo, vai se passar pelo Cristo. Então, precisamos ter cuidado com isso. Versículo 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, o anticristo, aquela que ferida a espada sobreviveu. Note, esse líder religioso, o falso profeta, vai pedir adoração, idolatria sobre o anticristo, esse líder de governo mundial. Note, tudo está conspirando para a mesma direção. A religião perseguindo, o governo perseguindo, os dois intrinsecamente ligados um ao outro, as famílias destruídas, a lealdade e o amor cessou. É necessário discípulos nesse período de perseguição. Aqui que nós estamos no nosso texto, é esta situação que está se desenrolando aqui. Vamos voltar, Mateus capítulo 10. Versículo 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Esses discípulos vão ser odiados. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Observem
o mau uso da Escritura, que é usado neste versículo e no versículo de Mateus 24, dizendo que aqui é perda de salvação. Olha o contexto que se encontra. Não está trabalhando a perda da salvação, da vida eterna. Não se refere a alguém se esforçando para não perder essa salvação, mas está se referindo sim a alguém passando por perseguições e se mantendo fiel nesse tempo. Daí o tema de ódio e perseguição típico desse período, tribulação. Discípulos lá serão como ovelhas, como pombas. Observe, as três instituições que Deus estabeleceu neste mundo são o quê? A família, o governo, lá em Gênesis 9, a igreja, corpo de Cristo, e na tribulação, os três serão contrários. A vontade de Deus, aquilo que Deus instituiu. É a corrupção do mundo, é a corrupção do gênero humano, é a corrupção das três coisas estabelecidas por Deus: a família, o governo e a igreja. Tribulação também será tempo de oportunidade, onde os discípulos que estamos vendo aqui, eles estão sendo incentivados para aproveitar a oportunidade. Oposição pode ser oportunidade. Esse momento de oposição é um momento de oportunidade, onde os discípulos poderão testemunhar em tempo de emergência, em tempo de situação caótica, e não como desculpa de perder a salvação, de ação do Espírito Santo como direção, não como desculpa para não ler a Bíblia, para não estudar a Bíblia. Muitos pregam que o crente não precisa ler, que o crente não precisa estudar. Eu não sei se na Bíblia deles não está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. É falta de interesse pela palavra de Deus, é falta de conhecimento da vontade de Deus, é falta de desejo de buscar a vontade de Deus, é preguiça, é falta de orientação do Espírito Santo, porque a palavra de Deus é viva e não a palavra do homem. E aqui nós estamos diante dessa situação, onde o texto está falando que quando eles forem presos, Deus, nesta condição específica de perseguição, vai dar condição de ele falar pela direção do Espírito Santo. Nessa condição de perseguição. Mas não na condição que nós nos encontramos hoje. Por isso que a igreja está tão fraca, debilitada, porque não tem conteúdo, não tem ensino, não tem conhecimento da palavra, está apostatando e se tornando uma instituição que vai servir somente para o anticristo e seus falsos profetas que estão atrás desses púlpitos. Tempo de emergência. Não cabe desculpa de não ler e meditar na palavra de Deus hoje, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito. É a oportunidade de testemunhar até as últimas consequências para ganhar outras pessoas. Essa é a situação que está aqui com esses discípulos. Não é a situação que nós estamos ainda hoje, com liberdade de falar nas ruas, nas praças, nas gravações, nos cultos, aonde quiser. Não é essa a situação. Apocalipse, capítulo 7, versículo 1.
versículo 3. Dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Esses discípulos. Versículo 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era de 144.000 de todas as tribos de Israel, dos filhos de Israel. Por que está falando dos filhos de Israel? Porque a igreja já foi arrebatada. Os verdadeiros cristãos já foram arrebatados. No final do capítulo 3, início do capítulo 4, a narrativa, capítulo 4 de Apocalipse 5, narrando a igreja nos céus com Cristo. Aqui na terra somente vai ter a falsa igreja, já na mão do anticristo, do falso profeta. E 144.000 verdadeiros testemunhos de Jeová, não essas de Joá que vem nas nossas portas, vão estar proclamando o evangelho do reino, que é o que foi prometido. Versículo 9. Por que vai ser tempo de oposição que pode ser oportunidade? Depois dessas coisas, diz: eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. São todos os que se converteram dentro do período da tribulação, com a pregação dos 144.000. Com a promessa do quê? Do reino. Olha o pacto aqui. Reino terreno messiânico. Temos estudado isso. Não o reino no seu coração. Porque no seu coração não tem o rio Eufrates, nem o rio do Egito. E nem uma descrição da Palestina e Jerusalém e Jesus sentado no trono de Davi. Onde Israel vai poder ser cabeça das nações e não cauda, e só vai estar em cima e não embaixo. Que a teologia da prosperidade destruiu esse texto que está na Torá judaica para a nação de Israel, dizendo que é para a igreja, distorcendo a doutrina de Deus, o ensinamento, e criando falsas expectativas no povo de Deus. Falsos profetas que não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia e propagam mentiras. Salvação de multidões. Ou seja, por mais difíceis que sejam as circunstâncias hoje, olha a Covid, olha a situação econômica, por mais difíceis, podemos transformar oposição em oportunidade. Porque esse momento não é nada, é leve e momentânea a tribulação dos nossos dias. João, capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Você só lembra daquilo que você já leu, que você já estudou, que você já ouviu, para que o Espírito Santo possa operar na sua vida e você poder ser um verdadeiro discípulo hoje. E fazer de oposição oportunidade. Está difícil? Estamos trancados em casa, mas estamos gravando mensagens, enviando mensagens, alcançando pessoas que normalmente não estariam em nossas igrejas. Oposição e oportunidade. Agora, para você ser este discípulo, você precisa o quê? Conteúdo da palavra de Deus, não da sua palavra, não da sua filosofia de vida,
dos seus pensamentos positivistas, mas da palavra de Deus, que é a semente da salvação. E você precisa crer nisso e se submeter ao Espírito Santo e à palavra de Deus para poder ser um instrumento de salvação em momentos de oposição, trazendo oportunidade de vida para as almas perdidas. Que o Senhor nos ajude e compreenda a questão do discipulado que o Senhor está ensinando para todas as épocas. Amém? Amém. Você faz uma oração ensinando? O Rogério vai estar orando. Oremos. Senhor Deus e Pai, somos gratos pela Tua palavra, Senhor. Ela nos tem motivado, tem alcançado nossos corações e nossas mentes, modificado, Senhor. Pedimos, ó Pai, pelos irmãos, Pai, que se encontram em casa, por todos aqueles que estão afligidos por essa doença, Pai, por todo o nosso planeta, Senhor. Oremos por eles, ó Pai. Peço por eles, ó Pai. Senhor Deus, no dia de hoje agradeço, Pai, profundamente a Tua palavra, Senhor. Que ela toque todos aqueles que necessitam, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a superabundante graça de Deus, o Filho, o Messias de Israel, Jesus Cristo, e a presença em nós do Consolador prometido, esteja nos selando, nos confortando e nos ensinando para a glória de Deus, e que possamos viver na força do Senhor. Assim seja para a tua igreja agora e sempre. Amém.